E a Bíblia, em Zacarias, gosto demais do livro de Zacarias, diz que nós temos uma taça de oração, é um candelabro, e nós oramos, até que aquela taça se encha, e aí tem um mistério muito profundo. E eu acredito que esta criança, ela tem tanta oração. Eu acho que assim, de 365 dias, 360 de madrugada, a gente orou por ele. O bichinho para a gente orar foi esse Isaac. O milagre é esse, né? Glórias. Já está gravando? Graças a Deus, queridos. Amém, queridos. Eu quero orar pela pastora, porque hoje Deus vai trabalhar em algo que muitas pessoas aqui nem percebem. Mas esse nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. E Deus hoje vai quebrar idolatria. Porque hoje a Igreja de Cristo está passando pelo pior momento da sua história. Pior momento da história da Igreja de Cristo. Por que está passando pelo pior momento? Porque o tempo do diabo já está se esgotando. O arrebatamento da igreja está ali na esquina. Então, ele usa de várias maneiras. A Bíblia relata que ele tem armas em que ele age. Normalmente ele sempre repete. Então, quero orar pela pastora, para que Deus dê a ela todo o entendimento daquilo que já foi revelado a ela. E que esse espírito que age em pessoas, em ministérios, seja quebrado hoje, pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, que está entronizado. E que o nosso espírito possa receber, gerar mudança. E que cada um de nós reconheça os seus erros e os seus vacilos. E que nós possamos caminhar, como Pedro já disse, em 1 e 2 Pedro. Ele fala, Números fala, muitos livros, Ezequiel fala. E que nós possamos andar no Espírito de Deus. Que o Senhor possa encher tua serva de entendimento, decifrar os códigos que Deus tem, dar a palavra certa, no momento certo. E que a espada do Espírito possa penetrar no nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Amém. E vai falar tudo que precisa. Você quer pregar? Não. Ele não entende que ele coloca o jugo sobre a minha vida, quando ele termina de orar, eu estou aqui. Eu termino de pregar. Ai, gente, glória a Deus. É um recado da parte do Senhor, que o Gilberto está. Glória a Deus pela vida dele. Queridos, eu desde o começo, desde o último domingo, né, eu pergunto ao Senhor, sempre tudo a gente pergunta ao Senhor. E quando o Senhor deu essa palavra, já fazia mais de 2 semanas que eu não tinha, porque acho que eu sou um pouco lenta, sabe? Eu fico que nem Moisés, olhando a sarça pegar fogo. A palavra do Senhor em Números, capítulo 22. Irmãos, as coisas estão acontecendo
principalmente aqui no Brasil. Queridos, a verdade é que às vezes nós olhamos para a nossa vida. Eu olho aqui e, sendo uma pessoa que conheço pessoas aqui há muito tempo, eu às vezes me pergunto, para quê? Nunca por que Deus está fazendo isso, mas para quê? Porque com certeza não caiu uma folha, né? Sem que o Senhor, Ele saiba. E esses dias eu tenho visto e ouvido, e eu queria fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, e eu coloco essa congregação nas tuas mãos. É como a irmã falou, Senhor, mas o Senhor conhece as motivações, o Senhor conhece o coração de cada um, principalmente do ministério, em nome de Jesus. E eu quero, Pai, declarar nesta manhã, Senhor, a tua graça, Pai, o teu fogo, uma redoma de fogo sobre este, a labra súbria decanta este lugar. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha acampar os teus anjos, e o teu anjo, Senhor, da tua igreja, possa estar, Senhor, e que gera uma transformação na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Queridos, todos nós conhecemos essa palavra, e eu estou levando essa palavra todos os dias para orar, e não tinha conseguido, até que o Senhor, Ele me deu um storm. Eu estava lendo a palavra e de repente me veio um choro muito grande por esta nação. E o Senhor falou algo muito tremendo. Esta nação será uma nação que as promessas se cumprirão sobre a vida, nas nossas vidas, amém? Nós temos visto os escândalos, e é mister, diz a palavra, que venha o escândalo, porém, ai de quem vira o escândalo. Mas, quem não tiver pecados aqui, por favor, fique à vontade, atire a primeira pedra, né? Quero ver. Se um de nós aqui não tivermos pecado, por que Jesus viria? Ele veio porque ele tinha um DNA diferente do nosso, né? Então, quando o Senhor falou isso, veio realmente um entendimento nesta palavra, que eu gostaria que você e eu conhecemos demais. Números 21, e Números é a história do deserto. E qual de nós aqui não passou por um deserto existencial, né? Há momentos que você está ali em Cantares, tem momentos que você está no Êxodo, tem momentos que você está em Números, e nesse momento a igreja e a política nacional, ela está passando por um grande deserto. E não é à toa, porque jamais, em tempo algum, Satanás vem com reivindicações sem que haja uma promessa do Senhor. Não existe. Nenhum de nós, né, que passamos pelo deserto, nós sabemos que a reivindicação do inimigo é grande. Mas eu quero nesse momento declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida: não vale encantamento, não vale encantamento. E o Senhor, Ele falou algo maravilhoso para a minha vida, para eu tentar passar para vocês. Números diz assim, essa história, ela vem de muitas e muitas vitórias em que o povo de Israel, passando pelo deserto, ele realmente
tinha muitas vitórias e ele era um povo extremamente numeroso. E quando eles chegaram perto de Moabe, né, Balaque, o rei dos Moabitas, ouviu falar que o povo de Israel estava chegando perto deles. Talvez nem iam passar por perto, mas ele temeu. Ele temeu porque ele não tinha um Deus. E nós que temos Deus, quantas vezes nós tememos, né? Acabamos de ouvir aqui, imagina você passar uma gravidez, você vai fazer um examezinho lá de normal, de translucência nucal, e alguém viu, o médico fala, eu acho que você precisa fazer tal exame, porque o seu bebê aqui não está. Você já pira na batatinha, né? Uma mulher que tem filhos aqui sabe o que é isso. E a gente teme, mesmo a gente tendo Deus, e Deus prometendo que nós passaríamos pelo fogo e não nos queimaríamos, passaríamos pelas águas e não nos afogaríamos. Então, quando Balaque, o rei dos Moabitas, primeiro só para te situar, Moabe era um povo que nasceu depois que Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló falaram, nossa, vamos ficar nós, só nós duas e o nosso pai, vamos ter um filho do nosso pai. E aí, os moabitas nasceram desse processo incestuoso, porque eles tinham perdido completamente a noção de quem era Deus. E então os moabitas, eles tinham práticas terríveis, mundanas, e que por uma pequena coincidência, hoje, né, a contaminação que está acontecendo dentro da igreja de Cristo é muito grande, né? Então, quando Balaque ele ouviu, ele falou, meu Deus, esse povo vai passar aqui e vai comer tudo que tem em todos os lugares, porque eles são que nem gafanhotos, e nós não vamos poder resistir, porque antigamente não tinha nada assim, mas acontece que os rumores vinham, as notícias vinham, e ele tinha ouvido falar que aquele povo tinha acabado com muitos lugares. Por quê? Porque ele não achava, mas na verdade Deus estava na frente daquele povo no deserto. E todas as vezes que o Senhor está conosco, não há deserto que você vá passar que o Senhor não esteja com você, sabe? Então, quando Balaque ouviu isso, ele engendrou, ele articulou, ele tentou no espírito de manipulação. Queridos, eu quero dizer para você que o diabo, ele não tem inventividade, ele é meramente um imitador das coisas do Senhor, porque o Senhor sim, ele tem um espírito criacionista, ele cria, ele transforma, ele ressuscita, ele faz tudo, mesmo que você esteja passando uma situação que você não vê nada na sua frente, a não ser o sol escaldante, as coisas difíceis, a gente entende que o Senhor, ele está colocando você aí por uma situação em que você precisa aprender alguma coisa. Deus não faz nada, diga, Deus não faz nada, sem que realmente Ele queira a nossa transformação. Ele quer a sua transformação e a minha, porque o tanto de deserto que a gente passa, e tem outra, viu? Quando você acha que você vai passar alguma coisa, você já fica, pianinho, porque você sabe que as mãos do Senhor iguais não há. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Balaque simplesmente, ele pensou o seguinte,
Pô, tem um profeta que aquele povo de Israel vai ouvir, que é Balaão. Não obstante, muitos historiadores falam que Balaão não era profeta, mas ele era um profeta, porque tudo que ele falava, as coisas se cumpriam. E aí, ele chegou, mandou uma comitiva cheia de presentes para esse profeta. E aí, Balaão, ele simplesmente, ele recebeu aquele povo e falou: ó, dorme aí que eu vou ver o que Deus vai falar. Ele tinha um temor de Deus. Isso a gente vê na liderança das igrejas. Às vezes a gente fala, esse povo não tem temor. Será que esse povo tem temor? Você vê que tantas coisas estão acontecendo e são tantas igrejas, desde as inclusivas, as igrejas enormes, as igrejas que, nossa, são mega popstar, etc. E nós estamos vendo que essa síndrome de Balaão entrou. Por quê? Porque a gente é como o pastor Marco Aurélio falou aqui. Deus, ele vai falando com a gente. E tem momentos que você não está nem esperando, como eu não estava esperando nessa história, porque eu não tinha ligado. Mas o Senhor, ele fez eu ver que da mesma maneira como Eva, ela caiu, assim Balaão também caiu. E não somente Balaão, mas porque o inimigo, ele usa das artimanhas terríveis para que os homens e as mulheres de Deus venham estar confundidos, mas não envergonhados, amém? Nós não seremos envergonhados. Olha, quando Balaão ele entrou lá no quarto dele, ele orou ao Senhor, e o Senhor falava com ele. Ele falou: Balaão, o que você quer? Ah, Senhor, eles vieram aqui e tal. Eu posso, mas eles estão pedindo para que eu venha amaldiçoar aquele povo de Israel. E aí esse povo, eu posso amaldiçoar? E o Senhor falou: você não vai com eles. Você não vai com eles. Por quê? Porque eu não te habilito a você ir com esses homens. Aí realmente Balaão ficou chateado, porque ele sabia, como diz lá em Judas capítulo, só tem um capítulo, né? 1:11, que fala que assim como houve Caim, também houve a injustiça de Balaão. E realmente Balaão chegou muito triste e falou: ó, pode ir embora, eu não posso ir com vocês. Deus falou para eu não fazer isso. Deus chegou para Eva e falou: Eva, olha, pode parecer essa dicotomia para mim de bem e de mal, era uma coisa muito pequena, mas é uma verdade, porque o Senhor, ele é verdadeiro. Pode não ser a maneira como muitas vezes nós imaginamos e nós lemos, mas quando Deus fala para Eva: ó, desta árvore você não vai comer, ó, a manipulação da serpente, que era o próprio Satanás, já estava falando: não, ele não quer que você seja igual a ele, não. E aí aquela conversinha mole, aquela coisa, aquela malemolência, sabe, aquele espírito de controle, de manipulação, né? E principalmente, né, algo que fazia com que Eva olhasse de uma maneira diferente para aquela árvore. Queridos, Deus, ele me trouxe um choro muito grande, porque você vai ver aqui que lá em Números 22, versículo 7, você vê que eles simplesmente
eles ficavam ali esperando, levaram as coisas, mas o prêmio da injustiça, ele não fica assim, tá? Quando o Balaão falou assim, olha, ele não quer vir, ele não vai vir, aumenta a oferta. Ele mandou pessoas muito mais ilustres, muito mais dinheiro, muito mais ofertas, dádivas e tesouros, para que Balaão pudesse amaldiçoar a Israel. E óbvio, o que irou a Deus, Balaão fingindo que Deus, diga assim, Deus não muda. É sim, sim, ou não, não. Mas a gente fica achando que pode ser mais ou menos, né? Quem sabe? Não, às vezes eu não ouvi direito. Não ouvi direito que Deus falou. Balaão chega lá e ele vê aqueles príncipes moabitas. E quanto a isso, não foi somente isso. Balaão, ele induziu Balaque a fazer uma festa de arromba. Está lá em Números 25, que as mulheres moabitas, elas simplesmente se adornaram para receber os homens israelitas, para que eles fossem contaminados. Não existe nada mais contaminado e que o diabo não venha usar que seja relação sexual, né? É dessa maneira que os satanistas trabalham, apesar de ter uma grande corrente que fala que não existe isso. Isso é uma mentira, existe sim. E aí quando o Balaão ele chega e ele vai adentrar, fala, não, fica aí um pouquinho, que eu vou perguntar de novo, quem sabe Deus mudou de ideia. Ele adentra e fala com o Senhor, eles vieram de novo, Senhor, com muita alegria, né? Porque eles trouxeram muito mais presentes e muito mais dinheiro. Queridos, Jesus não brincou. Jesus, ele falou, olha, ou vocês me servem a Deus, ou servem a Mamon. E a igreja está contaminada. Sabe por quê? Porque há um Balaão dentro de nós. O Senhor falou comigo. Eu não tenho medo de falar, porque o que o Senhor falou comigo? Eu me via pregando essa pregação, porque eu dificilmente subo 2 vezes no dia da pregação, porque glória a Deus, tem muito pastor para pregar. Mas o Senhor, ele olhou para Balaão e falou assim, vai, pode ir. Vai, pode ir assim, sabe? Quando o Cadu chega para você e fica, mãe, me dá um celular. Mãe, me dá. Não, vou dar. Não. Aí na 18ª vez, você pega o celular e fala, toma, para não me perturbar. Só que o Senhor, na 2ª vez, ele falou, vai, pode ir, vai com eles, mas só fala o que eu te mandar. Aí ele foi na maior felicidade, sabe por quê? Porque o Senhor conhece cada coração aqui. Ele conhece o meu e conhece o de toda a humanidade. Não podemos mentir para todo mundo, mas para o Senhor, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, aquilo que você muitas vezes não gosta de uma pessoa e abraça e beija e oi, tudo bem? Ao Balaão que há em você. Quando você muitas vezes está na pornografia, há um Balaão dentro de você. Quando você cai no adultério, há um Balaão dentro de você. Eu quero dizer algo para você sem medo de errar. Deus está neste tempo. Eu até não coloco, eu coloquei o mês de Shevat. Por quê? Porque do dia 18 horas, o Senhor está pesando e um prumo muito grande nos corações dos ímpios e dos justificados pelo Senhor. Queridos, porque o Senhor, ele sabe
quando estamos com aquela preguiça, sabe que isso é tão forte em mim, que tem dia que eu vou fazer muita coisa, e quando chega no final do dia, eu estou querendo fazer assim, jogando as coisas. De repente, eu paro e falo, pera, eu não estou condizente ao que eu prego. Eu prego que nós devemos fazer para Deus. Você cozinha para Deus. Você atende uma pessoa para Deus. Você faz uma consulta para Deus. Você vai malhar lá para Deus. Você está dirigindo para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz, em tudo fazei para a glória de Deus. Então, quando você vai lá naquela má vontade, naquela malemolência, vai lá, toca um instrumento, ok, você está assim, Deus, e fica dando desculpas, como o Balaão, posso ir? E ele foi. E aí logo depois diz assim, o Senhor se ira com Balaão. Queridos, eu não tenho, estou até meio exaltada, eu não tenho dúvidas que o Senhor está entristecido e irado. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, Ele sabe. Eu anotei tanta coisa, eu vi tanta coisa sobre isso. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele diz que o prêmio da injustiça de Balaão, lá em Judas, é algo que nós dentro da igreja, nós temos um pecado corporativo. Sabe o que é isso? O corpo de Cristo está pecando. Quando nós vemos esses escândalos, eu vou te falar, como a Damares, ela colocou ali, ela falou com muito temor e muito tremor e muita tristeza, eu vou dar uma lista daqui, todo mundo aqui acho que viu, se não tem, quem não viu é porque quem não está dentro das redes, ok, mas a gente viu que está acontecendo o quê? A questão do escândalo do Banco Master, as igrejas ali, ela fez uma lista, por quê? Porque ela foi chamada de linguaruda, etc. Todas essas coisas que até para repetir, a gente nem deveria, na verdade. Mas algo o Senhor falou para mim. Há um princípio espiritual que está sendo quebrado corporativamente. Todas as vezes que nós não dizimamos, dízimo é um princípio seu e de Deus. Se você dá ou não dá, não me interessa. Por quê? Porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é o retorno que o Senhor estrategou, colocou para dizer, você tem dependência de mim ou não? É que nem casamento, né? Você casa, eu sou casada com o Gilberto desde 90. Imagina quantos anos são? 36 anos. Nesse período, principalmente quando já puxei faca, já briguei, já xinguei, eu me lembro que quando a gente foi morar numa casa, eu era assim, né? Aquela coisa samurai, né? Que não gosta de fazer. Hoje eu paro e eu conto 1, 2, 3, 20, 1298. E aí eu até vou dormir para não pecar. Porque foi que a Heloísa recebeu um panetone. Aí já faz mais de meia, não sei nem se panetone tá bom. Aí o Gilberto falou para mim, ai, que panetone bom, vamos comer, né, esse panetone. Eu falei, mas eu vou acrescentar mais esse pecado de ficar comendo panetone de Heloísa, que estava fazendo visita para a filha dela lá.
Por quê? Porque, queridos, eu quero ver quem é que não é Balaão aqui. Tá? A gente quer dar um jeitinho com o Senhor. Senhor, eu posso ir em tal lugar? Não, você não vai. Passa uma semana, mas eu acho que a palavra não falou direito comigo. Vai lá, aí sai lá em Ezequiel 28. Não, aqui não. Por quê? Porque a gente é o querer, a vontade, né? A gente sempre quer dar vazão ao quê? A ser um Balaão. E aí Balaão amou o prêmio da injustiça. E lá o Senhor se irou de tal maneira. Queridos, a verdade é que o dinheiro, ele fala muito alto. Fala ou não fala, João? Fala ou não fala, né? Pô, eu tenho aqui um dinheiro para você, é pouquinha coisa. 300 milhões de reais. Dá para você fazer alguma coisinha na sua vida. Parar de trabalhar. Parar de tudo. Eu lembro que a pior falência que eu tive, Deus sabe ensinar. Eu falava assim, depois da morte da minha mãe, eu tinha um seguro, peguei esse seguro e enfiei tudo num negócio. Aí eu orei 6 meses, eu sou um Balaão. 6 meses, posso abrir? O senhor falava não, eu jejuava. Não. Naquilo foi muito importante para mim, porque existe a vontade permissiva do Senhor. Mas o que é vontade permissiva? Vontade permissiva é Balaão chegar e ter ouvido um não. Você não vai. Daí o pessoal vai, volta, vem. Posso ir? Vai. É vontade permissiva. Simples assim. Não é a vontade perfeita. E eu peguei todo aquele dinheiro que eu recebi, enfiei num negócio. Daí eu não podia trabalhar, só ficava lá naquele negócio. E quando eu descobri que eu estava completamente enliada em tudo isso, a gente teve a nossa primeira falência. E sem poder trabalhar, porque eu tinha certeza, outra certeza da Balaona aqui, que Deus iria vender. Não vendeu nada, um monte de trabalhista, um monte de coisa, que só me deixou traumatizada e de repente, ainda por cima, o Senhor irado, porque a gente acha e sempre dá desculpa, não, mas não foi bem assim, o Senhor sabe a minha motivação, eu jejuei por isso, eu jejuei. Chegou um momento que eu jejuei de uma maneira que eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou ficar aqui do lado do telefone, era um telefone, não era celular naquele tempo. E aí eu falei, agora eu vou esperar, se o Senhor me ouve, o Senhor vai me dar uma resposta. Eu sentei no sofá e ali fiquei. Quando foi meio-dia, toca o meu telefone. Oi, fulano, eu estou aqui no monte, mas Deus me incomodou. Diante de Deus, o senhor pode me matar agora. Eu estou falando, viu? Deus mandou, eu estava subindo no monte, Deus mandou eu descer aqui do morro do Rio de Janeiro, me ligou a cobrar ainda. Tem um pobre ligando para mim, mas como estava no desespero, vamos atender, né? Aí ele falou, não, Deus manda você que sim. Balaão. Queridos, sabe o que chegou nesse momento, quando eu chorei, quando o Senhor falou para mim, a igreja está debaixo de Mamon, porque não precisava pegar dinheiro de banco nenhum, de INSS nenhum, de nada, e tudo isso daí é apenas a ponta de um grande iceberg, e nós sabemos disso. Mas queridos, eu quero dizer para você, sabe quem não tem assim, quem nunca será corruptível? Só Jesus, só o próprio Deus.
Porque todo mundo tem. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem maneiras extremas para te convencer que ele vai dar um jeitinho, ele vai dando corda, e você está indo, a igreja está indo. Eu digo para você, Heloísa, quando eu mandei para você, estava lá, e eu mandei para você, você viu isso, foi porque eu não estava me aguentando. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Quando Abrão se separou de Ló, Deus tem falado muito isso para mim. Abrão falou assim: ô Ló, você é meu sobrinho querido, você quer ir para onde? Eu vou ali para as Campinas. Tá bom, eu vou para as montanhas. E ele foi para Sodoma e Gomorra, quando aconteceu tudo isso. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que você não ame o prêmio de Balaão. E nós, sabe o que o Senhor falou? Eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, isso tudo está acontecendo no país. Isso é uma coisa de chorar, meus irmãos. Isso é uma coisa de... não, mas não tem nada a ver com a gente. Tem a ver sim. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Quando você tem uma unha encravada que está ali soltando um verdinho, depois está doendo, às vezes você está mancando, é assim que a igreja está. A igreja está debaixo de um pecado corporativo, em que as pessoas mostraram que elas têm um preço, e esse preço, ele foi pago pelo Senhor, mas nós estamos nos vendendo. Né, pastor Marco Aurélio? É muito sério isso tudo está acontecendo. Então eu conclamo, eu e você, eu vou chamar mais tarde aqui os pastores e os presbíteros, nós vamos orar, pedir perdão pelo pecado de estar debaixo de Mamon. Todas as vezes que nós temos... Gente, isso é uma coisa de consciência cristã. Como o Senhor, Ele vê. É como Ana Mendes, um dia, ela teve um arrebatamento, ela ficou sem sentidos. E Deus mostrou para ela. Ela entrou dentro do coração de Deus. E ela diz que ela olhava os músculos, ela olhava as cordoalhas do coração de Deus, e ela viu que tinham feridas imensas, feridas enormes no coração de Deus. E o Senhor falou para ela que essas feridas eram feridas em que a igreja feria o coração de Deus. Amados, é uma coisa muito séria. Quando um de nós cai, a igreja cai de uma certa maneira, sabe? Então, a igreja, ela está com uma prática horrível, uma prática hedionda. Cobrar para pregar, cobrar para fazer batismo, cobrar para fazer casamento. Hoje não é, eu sou velha, tô velha, vou ficar velha, mas eu vou te falar. Não vou te falar isso, nem vou falar. Não, gente, aquele que está de pé, cuidado que não caia, não é verdade? Hoje eu estou falando aqui, batei na manhã, caí daí, por quê? O que eu sou melhor que eles? Nada, em nada, melhor é o Senhor. Aleluia. Não é verdade? Mas eu espero que a preservação dos princípios do Senhor estejam nessa igreja, nesse púlpito, sabe? É pequeno, as cadeiras, quando vê que tem um prego aí furando o bumbum, por favor, fala para mim. Até falei para Ana, porque já tá, a gente precisa trocar, vamos trocar. Eu comprei essas novas e vamos trocando.
A gente não tem, né? Um mantenedor milionário. Quem sabe Deus levanta aqui um milionário. Deus pode levantar, né? Afinal, o banco de Deus não é Bradesco, Santander, Boston, não. O banco de Deus é você. Você e eu somos os bancos onde o Senhor deposita. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que preservar. Todas as vezes que nós caímos, sabe, eu vou te falar, quanto mais eu penso na verdade da palavra de Deus, mais eu tenho uma certeza que esta palavra ela é extremamente verdadeira, de uma maneira que nós sempre estamos errando por coisas, esse ciclo que tem se repetido, como Balaão. O que você está esperando? Agora eu pergunto, a jumenta parar, porque ele fustigou, chicoteou a jumenta, e a jumenta estava vendo o anjo, que estava com a espada embanhada, e ele não conseguiu ver isso. Queridos, uma coisa nós temos que pedir, para que possamos ver as astutas ciladas que o inimigo ele coloca na nossa vida. Isso é uma condição importantíssima. Por quê? Porque é uma coisa assim, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, por que você tem que orar? Porque você tem que passar a espada em tudo aquilo que o inimigo, porventura, tem uma estratégia de fazer sobre a sua vida. Amém, igreja? Esta palavra, eu nunca poderia ter chamado Alfredo, Marco Aurélio, todos os pastores. Nós temos 10 pastores aqui que têm palavra, mas o Senhor, Ele falou para mim, eu chorei porque o coração de Deus está triste, porque, queridos, quando nós vemos um líder de uma igreja milionária, apontado numa CPI, por roubo de idosos, por favor, de deficientes. A Bia recebia loas, não recebe mais. Sangue de quem que vai cair isso aí? Do sangue de quem que vai cair isso aí? De uma liderança de uma igreja, Célia? É sério isso daí. E outros mais em que estão, você vai lá, está paraplégico lá, você não consegue receber uma visita de alguém para você receber, porque o Brasil está nesse roubo. Ok, nesta manhã nós vamos pedir perdão ao Senhor. Perdão, talvez você não teve esse pecado, graças a Deus, nem eu, mas nós temos um pecado aí, algo que está acontecendo. E quando eu vejo, eu também chorei de ver o Nicolas fazendo uma caminhada em que o povo está indo, porque o povo quer algo certo na vida. O povo não quer, vai dizer, brasileiro é tudo sem vergonha. Mentira! O brasileiro é muito afim de ter, sabe, pessoas corretas. E nós precisamos orar por isso. Porque o pecado de Balaão não vai nos alcançar. No nome de Jesus, diga, eu sou incorruptível nos princípios de Deus. Querido, seja mesmo, seja incorruptível nos princípios. E se você está assim, capengando, na hora que você chega e pede perdão, acabou, arrependeu, limpou, vida nova. Não, vida nova não, firme na rocha, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aqui tem, né, Silvia? Silvia, glória a Deus. Mas é verdade, queridos. Nós precisamos estar na rocha que é Jesus. Amém? Eu creio mesmo. Se você pensar, nós olhamos aqui no nosso celular todas as notícias, né? E a gente vê que realmente nós precisamos ser imbuídos do melhor de Deus nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Então, assim, não importam as tempestades que possam vir, mas o Brasil, eu quero dizer que o Brasil, desde o tempo em que Israel se tornou uma nação e se cumpriu Isaías 66 por Oswaldo Aranha, quero dizer para você que o Brasil tem promessa. Então a gente fala, não, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar não sei aonde, realmente, mas nós temos que orar e lutar para que este país, ele seja levantado da maneira como a promessa do Senhor falou, desde esse homem, desde Kenneth Reagan, desde Gunnar Wigren, que entrou aqui e teve a visão que iria nascer uma igreja em Belém do Pará, e assim nasceu, que é a maior igreja, que é a Assembleia de Deus. Tem corrupto ou não tem, a igreja ela está de pé, e nós estaremos de pé junto com a igreja, porque se a trombeta tocar e o arrebatamento vier, nós vamos subir em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai levantar um governo, segundo Isaías 34, um paredão contra os ventos e mananciais no deserto. Amém, queridos? Porque isso é que você é. Você é um manancial no deserto. O que você tem e quem você é, nunca deixe o inimigo, falar na sua cabeça e perverter os bons costumes, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então não aceite ninguém falar de ninguém, não aceite realmente, ande na trilha, porque você está sozinho, mas o Senhor está com você, vendo quem você é. Então a preguiça, sabe, a maledicência, tantas coisas, o princípio de Deus, o amor de Deus deve se cumprir na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Vocês estão aqui ou está faltando a feijoada? Glórias. Queridos, eu vou chamar os pastores e os presbíteros, e com muita alegria a minha pastora Heloísa chegou dos Estados Unidos, porque mesmo não tendo, o Senhor tem, né, Heloísa, para fazer. Vamos vir aqui, porque nós vamos fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados da igreja na nação. Você sabe por que esse deserto que a nação está passando, ou você não está percebendo? A verdade é, tudo isso que está acontecendo está trazendo um deserto, amém? Então nós vamos pedir perdão, e eu creio realmente que algo que o Senhor vai ouvir, né, presbíteros amados? Vai, Luísa. Pode, por favor. Super sensível. Tá? Mas é assim mesmo. Glória a Deus que você está quebrantada. Por favor. Pastora Célia. Da santidade. Glória a Deus. E ele falou para a gente dar fruto. Nós estamos sendo plantados pela raiz. E um quebrantamento mesmo de santidade no corpo de Cristo. Verdade. Mas isso tem que vir daqui de dentro, sabe? Da raiz profunda que é Cristo que está dentro de nós. E começando de mim.
Aquele que está em pé, como a senhora falou, de acabar de falar para o Marco, aquele que está em pé, para que não caia. Porque o que nós estamos vivendo é muito triste. Que Muito. Deus possa trazer no meu coração, falando primeiro para mim mesmo, a santidade, mas assim, o quebrantamento mesmo, de alinhamento com o Senhor, para que a gente possa estar de mão dada com Ele, andando nesse trilho. Foi o que Ele falou no meu coração, a questão da santidade. Amém. Para que a gente possa dar fruto. Amém. Sem santidade não há poder. E poder tem que ter na igreja. Não tem esse negócio, não. A igreja não pode expulsar demônio. A igreja não. Que isso? Jesus está onde? Jesus está aqui, irmãos. Amém. E isso é algo que vai acontecer e acontece. E glória a Deus, porque nós estamos trazendo as benesses do Senhor. Amém. Nossa oradeira oficial, por favor. Ora aí que nós vamos pedir perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós nesse momento queremos nos humilhar na tua presença. Amém, Deus. Reconhecemos as nossas deformações, Verdade, as nossas Senhor. deficiências, Pai. E muito obrigado por essa palavra, Deus, que traz a luz dentro de nós tudo aquilo que precisamos nos despojar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, como a tua serva falou, nós precisamos, Pai amado, acima de todas as coisas, ter o quebrantamento e não sentir as nossas dores humanas, Pai, mas as dores que estão no seu coração, Deus. Senhor, e nos humilhar mesmo, Pai amado, reconhecendo não só os nossos próprios Em nome de pecados, Jesus, mas Senhor, o Deus. pecado Deus da igreja tremendo, em nome de Cristo Jesus, nessa Senhor. pecado, Oh, Pai Deus, amado, verdade, Senhor. que Nos corrói a perdoa, nossa Senhor nação Deus. como um câncer, Xarabe, Senhor. amanto, E nós, arabatunda, Pai amado, arabatunda, Deus. reconhecemos que a própria igreja do Senhor nesta nação Verdade, tem Senhor Deus. Alaba, primasiado, Senhor, colocado em primeiro lugar tantas coisas e deixado o Senhor de lado. Senhor, em nome de Jesus, Verdade, Senhor. nós clamamos a Ti, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor Verdade, Pai verdadeiramente querido, com a Tua Deus. Xarabe, presença amanto, quebrante os nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que toda dureza dentro de nós, toda resistência nossa, Pai amado, ela caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos constranja, que Teu Espírito Santo, Pai amado, nos convença do pecado, Papai, pela verdade da Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que é engano, mentira, encantamento, que está dentro de nós, a idolatria, Senhor, que trazemos nos nossos corações, ó Deus, pelos bens deste mundo, pelas coisas deste mundo, ó Pai, que ela venha cair por terra. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, estar atentos, ó Deus, Shonai, Kamai, Andai, Assé,